chamar mais uma vez Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Manhota, nós sabemos toda a complexidade que é esta negociação. Donald Trump está finalmente reconhecendo que é uma negociação bem mais complexa do que ele imaginava, mas dá para se ter algum nível de otimismo ou de expectativa positiva em relação a essa nova rodada de ações nos bastidores, ou não há nada que indique uma perspectiva de que o Kremlin tope sentar-se com a Ucrânia da mesma forma que Kiev, o quanto Volodymyr Zelensky estaria disposto, por exemplo, a ceder territórios para conseguir pôr fim ao conflito? Olha, Yuri, a resposta mais honesta à sua pergunta depende de para quem você pergunta, porque otimismo nessa matéria significa ter os seus interesses atendidos, né? Então, estará otimista quem acredita que o plano lhe favorece, e estará pessimista aquele que entende que o plano o leva a uma perda. Do que se tem notícia a respeito desses vazamentos, quer dizer, o documento e as tratativas estão sendo levadas, né, em sigilo, mas uma série de vazamentos aconteceram nessas últimas 24 horas. E o que se tem a partir desses relatos, desses registros ainda muito informais, é que o plano que aparentemente vai se desenhando é um verdadeiro plano de rendição à Ucrânia. Essa é a sensação dos europeus, é a imagem que circula não só na imprensa, mas também entre os diplomatas e as lideranças na Europa, né? Isso eu digo, Yuri, porque até onde consta, os termos desse novo acordo girariam em torno de basicamente três grandes frentes. Em primeiro lugar, tem a ver com concessão significativa de território da Ucrânia para a Rússia. A gente está falando não só, né, das regiões já ocupadas pela Rússia desde a invasão de 2022, mas mais do que isso, a gente está falando do Donbás Oriental todo, inclusive com cidades que ainda estão sob domínio ucraniano. Então, significaria abrir mão de boa parte dessa fronteira entre os dois países. O presidente Zelensky, então, teria que aceitar que não há o que se possa fazer, nem em relação à Ucrânia, nem em relação a toda aquela costa de fronteira que foi tomada pelos russos. Isso é absolutamente controverso do lado ucraniano, mas seriam os termos em torno dos quais esse acordo vai sendo costurado. Em segundo lugar, a segunda coisa que se fala é uma demanda antiga da Rússia, Yuri, que é a desmilitarização da Ucrânia, né? O que esses relatos informais dão conta é de que seria algo em torno de redução das Forças Armadas ucranianas pela metade. Essa metade ainda não está muito clara de como se calcularia, né? Existiram especulações de que seria metade da capacidade atual, que foi, claro, aumentada desde que a guerra começou, e outros vão dizer que os termos da negociação se refletem ao pré-guerra, então ainda 50% em cima daquela quantidade, daquele montante de antes da invasão. De qualquer maneira, isso é um passo, eu diria, bastante significativo do ponto de vista ucraniano, que abriria mão da sua capacidade de defesa. E a terceira frente, que também é bastante polêmica, é em relação às garantias de segurança, porque estaria sendo considerado nesse acordo também a possibilidade de que a Ucrânia deixasse de ter forças que fazem a sua segurança, né, de outros países ali, inclusive com a restrição de cooperação para equipamentos e categorias, né, de armas e de munições que sejam enviadas por outros países com capacidade ofensiva. Só essas três coisas, quer dizer, ceder território, abrir mão de parte das forças de defesa e se comprometer a um desarmamento e algum tipo de aliança que não leve à capacidade ofensiva, claramente atende a vários dos requisitos russos, né, desde o início da invasão, mas dificilmente dialogam com aquilo que os ucranianos esperavam. E também não deixa claro como tudo isso vai gerar garantias de segurança para o entorno, né? Não só para a Ucrânia, mas para a Europa, que faz fronteira ou que se sente ameaçada vitalmente pelos eventuais novos interesses expansionistas russos. Então, eu volto à sua pergunta original para dizer, olha, talvez o Kremlin, se esses termos forem confirmados,
vai sair otimista dessa conversa. Os americanos talvez possam sair otimistas dessa conversa, acreditando que vai prevalecer a lei do mais forte, e já que há um certo assodamento por mostrar progresso, o presidente Trump vai poder dizer que ele resolveu mais um conflito, que é o conflito da Ucrânia. Agora, se você perguntar para os ucranianos e para os europeus, né, os fronteiriços à Rússia, eu diria que eles, nesse momento, têm uma visão bem diferente. Eles já não estão tão otimistas assim, nem acreditando que esse é um acordo favorável e duradouro para a paz da região, Yuri. É isso, ficaremos de olho. E essa é a grande questão. Não se trata só de um conflito entre Rússia e Ucrânia, mas toda a preocupação que desperta para a defesa da Europa. Muito obrigado mais uma vez. Até amanhã, Fernanda Manhota.